Sejam todos bem-vindos na reunião do treinamento de obreiros esta tarde, em nome de Jesus. Tenhamos a palavra de oração. Pai, te agradecemos por este treinamento dos obreiros. Obrigado por todos os nossos obreiros em todas as missões, em todos os obreiros, além da Nigéria, em África e outros lugares. Obrigado pela conexão com eles, unidos na tua palavra. Pedimos, Senhor, que fale a cada um pelo teu Espírito em nome de Jesus. Fortalece o teu povo. Ajuda-nos, ó Senhor, a movermos para frente na obra na qual tu tens cometido nas nossas mãos em nome de Jesus. Obrigado porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe, podemos assentar. Viemos a Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Penso que já sabem prontamente, eu vou vos lembrar, que prontamente tivemos a edificação do corpo a partir do capítulo 2 de Atos. Lemos a partir do 37 a 40. Iremos olhar esses versos de novo, mas agora de uma outra perspectiva. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estou lendo o verso 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: me dê a palavra a seguir, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Iremos juntar o verso 41 e 42. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quantas pessoas? Quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Que o Senhor abençoe a leitura desta palavra em nome de Jesus. Ao olharmos estes versos, estamos a tratar o tópico que diz a primeira cruzada pentecostal. A primeira cruzada pentecostal. Tendes notado que este capítulo, assim na sua abertura, nos fala do dia do Pentecostes. E nos diz também que muitas pessoas se ajuntaram de vários lugares e em várias nações. E nos diz também de onde vieram, porque havia uma festa dos judeus referido como Pentecostes. Verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente. No verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Vieram de todas essas várias nações para atender à festa de Pentecostes. E então a palavra irá nos dizer quem são. E correndo aquela voz, ajuntou-se o Espírito Santo veio, o poder, o fogo, o som, como veemente, veio. E através das pessoas trouxe, e diz, as multidões vieram comum neste dia. E foram confundidos, porque cada um ouvia, falando na sua própria língua. E todos se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Há uma linguagem central que cada um entende, mas este povo também tiveram línguas e falavam
em línguas, depois que veio a eles, naquelas várias línguas, e diz, glorificavam a Deus, continua a dizer no verso 9, partos medas, os povos estavam lá, elamitas estavam lá, e os que habitavam na Mesopotâmia estavam lá, mesmo em Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, no verso 10, e Frígia, e Panfilha, Egito, e parte da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, 11. Crescentes vieram também para lá, e árabes, todos os temos ouvido nas nossas próprias línguas, na nossa língua local, no nosso dialeto, falar das grandezas de Deus. Assim que eu disse, olhando todo o capítulo, dá-vos também um evento que era a primeira cruzada pentecostal em Jerusalém. Era em Jerusalém. Era uma grande cidade na nação. Era uma cidade mais populosa na nação. Era uma cidade histórica. Era uma cidade religiosa naquela nação. Devem ter ouvido que assim que se fez aquela cruzada é maravilhoso. E olhamos para isto e tornou-se também no nosso ensino sistemático, na edificação do corpo, no especialmente ler isso, somente isto veio no tempo certo, porque Deus é o mestre planificador. Se concorda, diga amém. A grande cruzada vem diante de nós em novembro, dia 8 até 12. Sabiam que, tendo ouvido que toda a igreja bíblica aqui em Lagos, todos os distritos, todos os grupos, em todos os cantos, todos nós, iBot, e eu sou envolvido, tu estás envolvido, dê-me um bom amém. Todos os nossos grupos pastores estão todos congregados, todos os obreiros também, sem exceção. A boa coisa vai tomar lugar, você não ficará de fora. Eu disse, eu não ficarei de fora. No primeiro dia, no dia 8 de novembro, você estará lá. Estou falando para alguém aí, das onde? Estarás lá, haverá uma transportação própria e todos estarão lá em nome de Jesus. Todos os membros da igreja bíblica, em todo o estado de Lagos, mesmo em estados ao lado, se ouve a voz, estás a ouvir a mensagem, e estás à volta, e estás próximo daquele lugar, o lugar é próximo de LCC, é maravilhoso, é um lugar tão maravilhoso. Dou graças a Deus porque eu estarei lá. Eu disse, dou graças a Deus porque eu estarei lá. Eu quero uma voz que parece que o Espírito Santo está lá. Deus que vos abençoe, vocês estarão lá. O povo vem de muitas nações, muitas províncias, e vem de muitas comunidades. Os discípulos estavam lá, os apóstolos estavam lá. Havia espera, havia oração do Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E este dia maravilhoso agora, esperamos um dia que vem, e o derramamento do Espírito Santo veio sobre eles. Então veio este dia. Assim que o dia veio, o Espírito Santo veio sobre filhos e filhas, sobre os discípulos e servos do Senhor. Então, o som veio, o vento veio, o fogo também veio, com som e com a luz veio. Foi uma refrescação muito grande. Foi uma grande renovação para eles. A coragem, poder e zelo, e com o interno, o impacto, o Espírito vivificador que o Espírito Santo trouxe sobre eles, começaram a falar em outras línguas, em outras linguagens, outras línguas atualmente, assim que o Espírito lhes deu que falasse. Línguas e maravilhas se ajuntam. Ele juntou as pessoas. É como se fosse um agente da publicidade. E esta cruzada que vem, a publicidade está acontecendo prontamente na televisão, através das mídias sociais, através de folhetos, postais. Você até pode ver ao lado nos maçobombos, na cidade, e vês que esta é a cruzada que vem. E todas as igrejas estão cooperando juntas, e a nossa igreja também estamos cooperando juntos com esta cruzada. Então, assim que as pessoas se ajuntaram, Paulo se levantou e começou a falar a ele. O verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé,
com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Começou-lhes lhes pregar, assim que o poder veio, a palavra veio com poder, começou-lhes a anunciar. No verso 37, agora, quando ouviram isto, ouviram a mensagem, assim que vem lá, vem com os seus convidados. Distribuímos androcates aquela operação de androcate tem espaço para eles lá, mas esperamos que vais convidar pelo contacto pessoal, vais contratar no mínimo 10 pessoas, você tem o nome, os números, os seus números de telefone também estão lá. E também, quando fizeres isso, antes daquela cruzada, irás enviar aqueles números e os nomes, vais enviar para o representativo do distrito. Prontamente que foram apontados, o coordenador vai lhes conhecer e para cada um desses distritos enviamos isso para o grupo de pastores para que prontamente já capturamos aqueles nomes, capturamos os números antes daquele dia. Então você está orando por eles e se tens mais que 10, vais busca outros cartões e registra. Assim que registrares, nós capturamos a eles e enviamos ao centro. E irá se operar de uma forma ordeira. E o Espírito Santo diz que este dia é para eles, aquele dia, e as pessoas se ajuntaram, ouviram a palavra de Deus e foram convencidos dos pecados. Haverá convicção dos pecados naquela cruzada. E converteram-se. Haverá conversão naquela cruzada. O maior poder que de Deus veio sobre eles foi de uma forma poderosa. E somos ditos acerca de quantas pessoas que se deram ao Senhor, nascidas de novo, convertidas. Quantas pessoas? 3.000. Quantos discípulos se esperavam no cenáculo que tiveram sobre eles o Espírito Santo? Quantas pessoas? 120. 3.000 mais 120 é 24. Significa que, pensando pelo acompanhamento, cada uma daquelas pessoas, se eram divididos em números, pessoas que deviam fazer o acompanhamento, cada um tinha que acompanhar 24. Pensa de ti mesmo, 24. Pensa, cada pessoa fez o acompanhamento de 24 pessoas, 25 pessoas, dizia, e se colocamos grupos em distritos diferentes, colocamos os pastores e pregadores e dividimos 3.000 por 12, temos 2.250, e essas igrejas, se cada grupo é adicionado na igreja local, cada igreja é adicionada por 250, e todos foram batizados, vão ser treinados, vão ser discipulados. Haverá muito trabalho a ser feito depois daquela cruzada. E depois dessa cruzada que vem, haverá o acompanhamento. Você vai se envolver. E as igrejas serão implantadas por causa dessa cruzada. E os discípulos vão entrar por causa dessa cruzada. Isso não é o tempo para cada um tomar férias, para cada um viajar, para dizer que eu preciso de ir visitar este, mas aquele. Cada um, neste tempo, depois da cruzada e depois de fazermos o acompanhamento, já pode viajar. Mas antes tem que nos dizer e tomar uma permissão. Não é somente viajar, deixa-nos saber, dizendo que este tempo cada um está envolvido. Eu digo cada um está envolvido neste tempo. Estou falando de um povo exaltado. Será que vai se envolver? Pergunto se você estará lá. Você estará lá em nome de Jesus. Agora, olhemos as coisas que temos a fazer e olhemos o que está a acontecer aqui de acordo com este capítulo da palavra. A primeira cruzada pentecostal, 3 coisas vamos observar. Proclamação poderosa e com fogo convincente. Ponto número 2. A promessa do Pentecostes dos acompanhantes de Cristo. 3. Preservação própria do fruto da cruzada. A própria preservação do fruto da cruzada. Número 1. O que é que diz número 1? Estou à espera de vós. 1, 2, 3, me digam. Proclamação própria. A poderosa proclamação
com fogo convincente. Veja o que aconteceu com eles, porque quando o Espírito Santo veio sobre eles, veio com poder, veio com fogo. Olha, o capítulo 2, 1. Cumprindo-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E nos diz, falamos da proclamação, no verso 14, aqui está a proclamação Pedro, porém, pondo-se em pé, quando é que o evangelista falará? É verdade que 12 evangelistas não podem falar no mesmo tempo, nem 3 não podem falar no mesmo tempo. Juntamos as pessoas, convidamos as pessoas, e então, aqui está, era o Pedro evangelista, o apóstolo Pedro, disse, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Assim que falou para eles, falou de Cristo, falou da vida de Cristo, falou do poder de Cristo, falou da morte de Cristo, falou da ressurreição de Cristo. Quando pensamos do Evangelho, esta cruzada que vem é o Evangelho grande da cruzada. Quando pregamos o Evangelho, falamos de Cristo, o Salvador, falamos de Cristo, que morreu na cruz de Calvário, falamos de Cristo, que foi sepultado depois da sua morte e mais tarde ressuscitou para a nossa justificação. E Pedro continuou dizendo, então, para eles era muito claro que apontou-lhes, a mensagem era apontável, a mensagem era poderosa. Então, no fim da mensagem, olha o verso 37, e ouvindo eles isto, uma palavra convincente, que veio com fogo, que veio com poder, quando ouviram isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, varões irmãos, que faremos? Quero que entendam, quando o Espírito Santo vem com fogo e poder. Fogo e poder. A promessa do Senhor que dá, o mesmo poder está disponível para ti. Disse, o mesmo fogo está disponível para ti. Em Mateus capítulo 3, 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas o que vem após mim é poderoso do que eu, o qual não sou digno de desatar as alparcas. Ele vos batizará, olha para isso, com o Espírito Santo e me digam alto, e com fogo. Sabe, se dizes que estás cheio do Espírito Santo, tem que haver aquele poder do fogo dentro de ti. Tem que haver o fogo do Espírito Santo. De fato, é o que nós lemos em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Atos dos Apóstolos 2, e se colocares uma chaleira de... Se você colocar água quente na chaleira, vai se aquecer. Então, é o que o Senhor fez para ele. Os que são silenciosos e tímidos, e os que são medrosos, os que negam, como Pedro disse, eu não te conheço, e poucas semanas depois, mas agora, o poder veio, o poder vem sobre ti, e o fogo veio, e o fogo vem sobre ti. Veja o verso 3, Atos Apóstolos 2, 3. Então, veio sobre eles línguas como repartidas, e supuseram sobre cada um deles. Você não vai perder a tua parte, não perderás a tua porção, assim que fores no poder do Espírito Santo e és parte desta cruzada, aquele fogo vai expressar-se em todos os cantos. Serás uma lamparina do Senhor. Serás um ganhador zeloso do Senhor em nome de Jesus. Atualmente o Senhor já disse, quando lhe dava a promessa do Espírito Santo, em João capítulo 16, em João capítulo 16, lendo verso 7, quando lhes dava a promessa do Espírito Santo, ele lhes disse, quando
a convicção viria quando viesse o poder que quebra do Espírito Santo vier no coração do povo a quem eles pregavam. Por isso que ele disse, João 16, 7, diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, é bom, é melhor para vós que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Já partiu e enviou o Espírito Santo para vós. Eu disse, já enviou o Espírito Santo para ti. O poder vem na tua vida. A iluminação vem para a tua vida. Dentro vem para a tua vida. A autoridade, convicção, vem para a tua vida em nome de Jesus. No verso 8, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Se pregas no poder do Espírito Santo, os pecadores que escutam terão a convicção, serão convencidos dos seus pecados e dizem, e da justiça e do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Todos que não crêem, todos que não foram salvos, todos que não são convertidos, haverá convicção vindo sobre elas e dizem, da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E ainda, tendo muito que Jesus lhe dizia o que o Espírito Santo faria, com fogo do Espírito Santo faria. Assim, falando a palavra de Deus, atualmente, quando o Espírito Santo vier sobre ti, e você é um ministro, você é um pregador, e você é um ganhador de almas, você é um líder no reino de Deus, te faz um fogo, uma chama de fogo. Hebreus, estou lendo, capítulo 1, e olhando o verso 7. Hebreus 1, verso 7. E quanto aos anjos diz, o que dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros, me digam, labaredas de fogo. Sabias? Se alguém está a pregar, alguém dorme no meio da pregação, não é a pregação do poder do Espírito Santo. Se alguém prega e, ao mesmo tempo, está vagaroso, não é ativo, o seu testemunho, ele para, e o seu testemunho, com fraqueza, se está na estrada testifica, então os falsos estão vagarosos e as pessoas que ouvem estão caindo, dormindo. Isso não é pregação no poder do Espírito Santo, mas diz, o Espírito Santo vem sobre ti, o poder vem sobre ti na tua vida, convicção vem através da palavra que tu pregas, e o fogo do Espírito Santo através de ti irá fazer certo que toda palha no meio da congregação seja queimada pelo fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. É por isso que Jesus Cristo prometeu o poder do Espírito Santo. É por isso nos dá este batismo, esta imersão, e diz, se recebereis o poder, depois que o Espírito Santo vier sobre vós, e ser-me-ei testemunhos, o poder do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, a convicção do Espírito Santo, não é somente para o evangelista, não é somente para os apóstolos, é para cada um, e é para ti. Eu disse, é para ti. É por isso, Pedro disse ao povo, disse, arrependei-vos, e sereis batizados para a remissão dos pecados. E diz, e receberão o dom do Espírito Santo. E também diz, em Atos 2:39, diz, porque o dom, a promessa é para vós e para vossos filhos, e a tantos quantos estão longe, tantos que o Senhor, nosso Senhor, chamar. Receberás. Eu disse, você receberá. E quanto receberes, e falarás no poder, no fogo do Espírito Santo. E será visto, será visível, por causa daquela convicção que vem sobre o povo. Voltemos para Isaías 6. Isaías 6, quando o fogo vem, quando o poder vem, e o Senhor te envia, e o Senhor envia o pregador, veja o que vai acontecer. Isaías 6, estou lendo o verso 6, diz, mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Essa é uma brasa fogo, tendo a quentura, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado.
Isaías, isso era a experiência da santificação. Eu oro que o Senhor santifique cada alma consagrada em nome de Jesus, purificando seus corações pela fé. Purificar o nosso coração, circuncidar o nosso coração, purgará o nosso coração, e o fogo que vem irá queimar todas as coisas inúteis da nossa vida em nome de Jesus. E o fogo veio sobre Isaías, a vida de Isaías, e isto, agora, no verso 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei e quem que irá por nós? Então disse eu, todos, um, dois, três, vamos, eis-me aqui, envia-me a mim. Todos vamos, eis-me aqui, envia-me a mim. Mais uma vez, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, deves entender que isso, depois do poder vir, é depois do fogo queimar toda a palha, todas as coisas inúteis, é quando a partir daí ouviu a voz do Senhor, depois do fogo do Senhor vir na sua alma, depois do fogo do Senhor vir dentro do teu espírito, não podes permanecer da como eras antes. Você vai se levantar quando aquela chaleira que está a ferver, ouvirás o som. Quando a chaleira está a ferver, quando a água está a ferver, então as folhas vão se levantar e tudo que estava em cima irá cair. O Espírito Santo, quando vem para ti, o fogo vem para ti, tudo que fecha a tua boca irá se remover em nome de Jesus. Então, falarás a palavra do Senhor e falarás aquela palavra com poder em nome de Jesus. Em Isaías capítulo 64, Isaías 64, estou lendo aqui o verso 1 e 2. Isaías 64, 1 e 2. Ou, se fendesses os céus e descesses, se os montes se escoassem diante da tua face, e diz, como quando o fogo inflama, significa que o Espírito Santo vem sobre o crente, vem dentro do crente, ele é imergido com o Espírito Santo, estás totalmente imergido no Espírito Santo, estás enchido no poder do Espírito Santo, então você é cercado com fogo espiritual, o fogo supernatural, ele está dentro de ti, à tua volta, e diz, como quando o fogo inflama a lenha e a faz ferver o seu nome conhecido aos seus adversários, para que as nações tremam na sua presença. Quando o pregador tem o poder do Espírito Santo, fala ao povo, o povo será convencido, haverá tremor, haverá convicção, e clamarão ao Senhor, clamarão pelos seus pecados, dizendo, tenha o Senhor misericórdia sobre nós. Haverá perdão, haverá salvação, haverá restauração, apostatados voltarão ao Senhor, o poder do Senhor irá transformar e mudar vidas, e vai acontecer neste novembro, de dezembro que vem, em nome de Jesus. Olha para isso. Veja como a palavra de Deus é quando és cheio do Espírito Santo, quando estás batizado no Espírito Santo, e quando o poder do fogo do Espírito Santo está sobre ti. A palavra que tu falas, a palavra que tu pregas, a palavra que declaras, o evangelho da graça e o evangelho de Deus que tu declaras, veja o que vai fazer em Jeremias capítulo 28, estou lendo 28 e 29. Jeremias 23 dizia, 28 e 29. Olha para isso. O profeta que tem um sonho, deixa-me que eu diga, conte o sonho, e aquele em quem está a minha palavra, fala a palavra. Alguém tem a palavra de Deus aí? Alguém tem a palavra da salvação aí? A palavra da restauração? A palavra da fé? Que pode pregar ao povo? Então, fala a palavra, testifica essa palavra e proclama aquela palavra fielmente e poderosamente e com fogo na tua alma, e diz que tem a palavra com verdade, que tem a palha com o trigo. No verso 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha.
quando aquela palavra vem, pela pessoa que está batizada com o Espírito, quando a palavra vem de alguém que tem o fogo do Espírito do Senhor, irá moldar o coração como a penha. Nos diz Jeremias 20, Jeremias 20, 9. Jeremias 20, verso 9. Diz: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais do seu nome, mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Veja, há pessoas, dizem que são crentes, dizem são filhos de Deus, dizem são até obreiros, e alguma coisa acontece e dizem: não vou testificar, não vou pregar, não vou dizer ninguém acerca da palavra de Deus, acerca da palavra da salvação. Posso permanecer assim por uma semana, permanecer assim por um mês, permanecer assim por um ano, e não há nenhum fogo, não há fogo neles, não há zelo neles, não há nenhuma coisa que lhes puxa. Você vai secar. Quando você se admira como eles professam, o povo de Israel não estava a escutar, os de Jerusalém não escutavam. Ele disse: não há ninguém que fala a ele, não há pregação, não há declaração para ele. Disse, porque não falarei em seu nome, mas diz: eu não pude permanecer assim, não me calaria, porque alguma coisa dentro de mim, quando as escrituras e o Espírito, quando estão dentro de ti, quando a palavra está operando com o poder de Deus, está dentro de ti, você não se calará. Eu disse: você não se calará. Estou dando para alguém que não vai se calar, que você vai pregar a palavra, que vai declarar a palavra. De tudo quanto for acontecer à tua volta, você levantar-se. Veja o que ele disse no meio desse verso 9, diz: mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sorte que não posso. Você pregará a palavra. Quando pregares a palavra, haverá efeito. Veja o efeito. Estamos a olhar Atos dos Apóstolos 24 de Atos dos Apóstolos, a primeira parte do 25. Atos 24, 24. Nos diz aqui, e alguns dias depois, vindo Félix com a sua mulher, Drúxila, que era judia, mandou chamar a Pedro e ouviu-o acerca da fé em Cristo. Veja para isso. E tratando, quando pregou, quando proclamou, quando declarou, e quando colocou lá linha por linha, preceito por preceito, e falou logicamente, e falando acerca da justiça, temperança e justiça por vir, Félix, o que ele fez? Me digam alto, espavorido, porque ouviu a palavra. Quando tu falas dessa maneira, falarás inteligentemente, falarás logicamente, falarás convincentemente, falarás com poder, falarás com autoridade, falarás com a unção do Espírito Santo. Pessoas irão dos seus joelhos, cairão pelas suas faces, pessoas em pé irão orar, confessando seus pecados, se arrependendo deles, e virão ao Senhor em nome de Jesus. Neste cruzada que vem, é o que vai acontecer. Verás por si mesmo, verás pelos seus olhos. Então as pessoas que vierem, pela graça de Deus, serás parte dos colhedores que irão colhê-las para o reino em nome de Jesus. Com fogo e fervorosidade, é a Pentecoste que veio sobre Pedro com pregação do Espírito Santo, tinha paixão, sua pregação era apontável, a sua pregação era persuasiva, a pregação era com propósito, era penetrante. Olhando para Atos dos Apóstolos, na primeira cruzada, assim que Pedro se levantou e começou a declarar a palavra de Deus,
é o que se chama a pregação pentecostal. Não é somente uma pregação que você prega e estás a dormir, o tipo de pregação e a congregação está a dormir, e a congregação olhando, não estão entendendo o que você diz, quando é que vai terminar, quando é que vai fechar, queremos voltar, alguém se levanta, alguém está a falar contra a pessoa. Então, neste tipo de pregação, não pode fazer. Os olhos estão cegados, estavam fixos ao Pedro, pregando com o poder pentecostal. Era uma pregação poderosa. É ouro que irá se transferir isso para a tua vida em nome de Jesus. A pregação com paixão é ouro que a próxima vez que você se levantar e declarar a palavra de Deus, será apaixonante essa pregação em nome de Jesus. Apontava, picava. Quando você pica alguém, o companheiro não vai permanecer assim. Porque há uma grande coisa que está lhe picando. É como se uma espada está lhe ferindo. Lhe ferindo. É ouro. Assim que tu mesmo, afetado pela palavra, e se queres alguma restauração, serás restaurado. Se você quer reavivamento, serás reavivado. Se queres um tipo de poder do Espírito Santo, te transformando, te mudando, o tempo chegou para o reavivamento e vai acontecer em nome de Jesus. Como um vento veemente, com um som claro do céu, os crentes serão transformados para o fogo, a mensagem moldava as pessoas, até que perguntaram, varões irmãos, o que faremos? Houve resposta espontânea. Mesmo que antes de fazer a chamada ao altar, pessoas diziam, queremos dar nossa vida ao Senhor. Tudo quanto precisamos de fazer para que possamos entrar no reino, para que nossos pecados sejam perdoados, para que nossas vidas sejam transformadas, haverá uma resposta pronta, espontânea. E o pedido era urgente. O que faremos? O que faremos? Queremos dar a nossa vida ao Senhor. Queremos ter uma mudança. E depois de ter a mudança, queremos saber onde continuar com este tipo de mensagem. Queremos saber se nos pode levar para o lugar onde vai nos guardar ouvindo coisas como essa em todo momento. A petição era urgente. E havia prontidão do auditório. Havia prontidão. Quando a palavra de Deus sai, as pessoas que querem vir ao Senhor, a prontidão de vir será óbvia. O arrependimento era genuíno. O arrependimento era genuíno. Quando viram-se ao Senhor, como Pedro disse, arrependei-vos, sejam batizados cada um de vós para a remissão dos pecados, e se recebereis o dom do Espírito Santo, arrependeram-se e entraram e nunca mais saíram daquele lugar. E não só isso, a conversão era clara. A conversão era clara. É por isso que diz, muitos deles, todos eles, 3.000 pessoas, tornaram conhecer ao Senhor e permaneceram na comunhão, permaneceram na oração, permaneceram aprendendo a palavra de Deus. Sua fé era real. Houve batismo nas águas e foi apropriada também. A comunhão era profética. Viemos ao ponto número 2 agora. A promessa de Pentecostes de Cristo, dos seguidores de Cristo. O Pentecostes prometido aos seguidores de Cristo. Atos 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 38 e 39. Depois de fazerem a pergunta, disseram, varões irmãos, que faremos? Veja o 38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Significa que pela autoridade de Cristo. Então, quando batizamos na autoridade de Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E continua dizendo, naquele verso 38, e receberes o dom do Espírito Santo. Significa que você nasce de novo, é salvo, não permaneça. Seja batizado nas águas, não permaneça. És discípulo, não para aí. É ensinado o que seguir, não para aí. Você é santificado, não pare aí. Você é consagrado ao Senhor, não pare aí. És também batizado no Espírito Santo, de modo que tudo que pertence aos apóstolos importou 3 anos e meio. Eu estou seguindo, depois de 3 anos e meio, eram santificados e depois continuaram a seguir, permaneceram. Depois de alguns meses, eles batizaram no Espírito Santo, mas não tens que ficar aí muito tempo. Sim, estás salvo. Quando é batizado, não fique muito tempo. É santificado, não pare muito tempo.
é cheio do Espírito Santo, não pare muito tempo, recebe o poder e testemunha de pregar e torna-se pregador. Estes convertidos que vão entrar, tornam-se obreiros. Dê-me um bom amém. Sabe, pela graça de Deus, irão em vários estados, várias cidades, muitas regiões, sabe, veremos convertidos. E outro tempo, quando formos, outras pessoas que virão conhecer o Senhor. Tu sabias que naquele lugar, naquela localidade, o próximo tempo que eu fui lá, ouvi que todos eram já intérpretes, interpretando para pessoas que ouviram o Senhor. Eles conhecem a linguagem muito bem. E um desses convertidos que estavam capazes de pregar, e muitas pessoas recebiam eles, estavam em cima para fazer. E se eu vos dizer, quando formos a uma cruzada em um sítio, mais de 2.000 pessoas eram integradas na igreja. Outro lugar também, mais do que 1.000 integraram-se à igreja, vindo ao estudo bíblico, vindo à adoração do domingo. E este também em Lagos, eu creio que milhares e milhares serão acrescentados na igreja local, acrescentados em cada distrito em nome de Jesus. E olha para as promessas aqui, no verso 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a promessa é para mim. Diz: a promessa é para ti. A promessa também é para vós e a vossos filhos, aos seus convertidos e a todos os que estão longe em lugares longínquos, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. A promessa do Pentecoste para todos os seguidores de Cristo. Atualmente, veja o que o Senhor prometeu. Viemos a Lucas 3, a promessa do Senhor para cada um que vem ao reino. Em Lucas capítulo 3, estamos olhando, verso 16. Lucas 3, 16. Respondeu João a todos, dizendo: eu, na verdade, batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Esse vos batizará, me digam, ele vos batizará, digam alto, digam com convicção, digam com expectativa. Vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Podem ver a promessa aí. O teu Pentecoste chegou. O poder veio. O fogo chegou. É nosso quando pedirmos e receberemos em nome de Jesus. Lucas 24, 49. É a promessa para cada um que é seguidor de Cristo. Cada um que crê no Senhor Jesus Cristo não parará somente na experiência inicial da conversão. Vais continuar a ter a consagração, continuarás a ter a santificação, continuarás a ter a obediência do Espírito Santo. Diz em Lucas capítulo 24, verso 49. E eis que envio a promessa do meu Pai. Já estão lá? Envio a promessa do meu Pai. Estarão lá? Envio a promessa do meu Pai sobre vós. Mas permanecer, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto recebais o poder do alto. Até que do alto recebais o quê? Sejais revestidos com o quê? Com poder. Como é que isso vai acontecer? João 7. Como é que recebemos o poder? Quais são as condições que devem acontecer? Qual é o estado do nosso coração? A nossa expectativa, se temos que receber aquele poder. Em João capítulo 7, 37. Nos últimos dias, aquele grande dia da festa. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Alguém tem que ter sede, tem que ter fome, tem que ter desejo, tem que ter paixão, tem que buscar, tem que orar. Eu quero isto. Fogo, eu quero isto. O som, eu quero isto. A iluminação, eu quero isto. A vista interna da palavra de Deus, eu quero isto. O zelo no Senhor, eu quero isto. O fogo para queimar dentro de mim. Eu quero pregar como Pedro, quero pregar como Elias, quero ser como o apóstolo Paulo, quero ser como aqueles que foram dignos do antigo, que foram curiosamente declarando a palavra de Deus. Assim que for a esta cruzada, em novembro, me digam, no dia 8 de novembro até dia 12 de novembro, não é somente dizer, ok,
somente ouvir a palavra. Ir como um pecador, você vai lá como um obreiro. Você vai como um conselheiro. Eu disse, você vai lá como um conselheiro. Mas também vais receber. Haverá conferência de manhã, conferência para os ministros. Limpa o teu dia. Para aquele dia 8 a 9, 10 e 11, você limpa o teu dia de manhã. Haverá ensino que irá ensinar os obreiros como evangelizar, como ganhar almas, como ter o fogo dentro deles, como ter o poder do Espírito Santo dentro deles. Você estará lá. Eu disse, você estará lá. Comete aqueles dias ao Senhor e dizes, este dia de manhã estarei lá, à tarde estarei lá. Você vai comer à tarde, faremos arranjos para isso. E se você não for se você não vais comer, estarás em pé no Senhor, mas fisicamente estarás lá, de manhã estarás lá, à tarde estarás lá. Aqueles dias, uma vez que terminamos assim, começará o acompanhamento e haverá grande colheita para o reino em nome de Jesus. Tem que haver o desejo dentro de ti, tem que haver paixão dentro de ti. Então, isso não toma um lugar em todos os anos ou em todos os meses. Este é o tempo de cometer a si mesmo e dizer no verso 38, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu ventre. Rios de água viva correrá de ti. Eu disse correrão por ti. Mas isto disse ele do Espírito que havia de receber, que nele cresce, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. João 14, 12. João 14, verso 12. Continua a falar do poder dentro de ti. Não se tornar maravilha quando se tornar ganhador de alma. Não pense que será maravilha quando se tornar grande colhedor no reino de Deus. Não será coisa maravilhosa quando 10, centenas, milhares de almas vierem por ti para o reino de Deus e serem salvos por ti, serem curados por ti, serem libertos. Deus pode fazer isso. Eu disse, Deus pode fazer isso. E se aquele desejo está lá, se aquela paixão está lá, Ele fará por ti, assim como fez por eles em nome de Jesus. João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, quem é a pessoa? Aquele que crê em mim, pergunto quem é a pessoa? Quem que crê em mim, quem ele é? Eu digo, aquele que em mim crê, onde é que está? Onde é que ela está? Onde é o que vai seguir? Aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço. Isso é possível? Pode acontecer? Quando vai começar? Pergunto, quando é que vai começar? Começará neste tempo. Diz, aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço e as fará maior do que estas, porque eu vou para o meu Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, eu o farei. Novo nível da resposta das orações já veio. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E diz, se me amardes, guardai os meus mandamentos. E eu o rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco. Por quanto tempo? O Espírito Santo permanecerá convosco por quanto tempo? O poder permanecerá convosco por quanto tempo? O fogo estará em vós por quanto tempo? O zelo permanecerá em vós por quanto tempo? Para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Estará em vós e estará em vós. Olha, verso 26, no verso 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Atos dos Apóstolos 1, a partir de 4, Atos 1, 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se apartassem de Jerusalém,
mas que esperasse a promessa do Pai, que disse dele: de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados, vocês sereis batizados, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Quando aquele Espírito Santo vier sobre ti, na menção do batismo, o que vai acontecer? No verso 8, mas recebereis a virtude. Alguém aí, mas recebereis a virtude. Alguém aí, mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, amém, como em Judeia, amém, e Samaria, amém, e até aos confins da terra, amém. Vai acontecer em nome de Jesus. Veja, seguindo Cristo, faz-nos recipientes de grandes promessas. E a entrada do reino é a promessa da salvação. Assim que entra, o pecador entra, tem a salvação, porque excepto que o homem nasça de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então, quando a entrada do reino é a promessa da salvação, assim que vierem ao reino e estás seguindo Cristo, te dá mais e mais. O Pai vai, o tanto que recebemos, mais profundos consagramos nossa vida ao Senhor, é quanto mais recebemos. A altura da sua... nós nos beneficiamos do acompanhamento na descoberta da santificação. O que segue é a descoberta do batismo do Espírito Santo. Há dons, há puridade, há poder. Veja, há pessoas que vêm na entrada do reino e têm o perdão, têm a paz de Deus, têm o descanso das suas almas. Ele diz: louvado seja o Senhor, eu me sinto calmo, meus pecados são perdoados. Ó Pai, vai mais alto, mais profundo, e continua com o Senhor. Depois da paz haverá puridade, e Ele purifica o coração, purga o coração, é a santificação. E a seguir não é suficiente isso, continua. Ainda há muito para ti, ainda que estás aqui esta noite, há muito para ti. Os céus dizem: venha, já tens isto, tens aquilo, venha, terás mais paz, puridade e há poder. Coloca de outra maneira: há salvação na entrada, há santificação quando entras, e há batismo do Espírito assim que continuas com o Senhor. Coloca de outra maneira: quando entras, a graça de Deus, a graça que te perdoa, a graça que tira os teus pecados. Não pare aí, continua. A piedade é a justiça, é a puridade interna, é a santificação interna, e continua. Há dom do Espírito Santo: graça, piedade e dom. Santificação, puridade e santidade do coração, limpeza e circuncisão do coração. Significa que isso vem antes do batismo do Espírito Santo. O coração é feito santo antes do Espírito Santo tomar como residência o teu coração. Ele é santo, e o Espírito Santo, e se tem que residir no teu coração e permanecer lá e ficar lá para sempre, deve ser santo. O coração deve ser puro e o coração deve ser santificado. Batizando, a imersão é o enchimento, o poder, é o refrescamento, é a coragem, é o zelo, é o que está dentro. Estão os dons, a explosão. Tudo são promessas que para aqueles que esperam vão possuir. Alguém vai possuir esta noite. Eu disse: alguém vai possuir esta noite. Agora, voltemos para este Atos 2. Temos alguma coisa muito importante agora para passar. Alguma coisa muito essencial nesta passagem das Escrituras. Ponto número 3. Própria preservação do fruto da cruzada. A própria preservação do fruto da cruzada. Atos dos Apóstolos 2. Deixa-me que eu leia verso 40. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra,
E naquele dia agregaram-se quantos? Eu pergunto quantas? Quase 3.000 almas. Olha para isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu quero que olhem para aqui. Assim que olhamos esses versos, lembrem-se que estas pessoas que nasceram de novo, quando dizemos 3.000, esse é somente um número. Quando dizemos 3.000 pessoas, 3.000 almas, é como se, olhando a todos vós aqui, e tudo quando seja o número que temos aqui esta noite, vocês vieram de diferentes lugares. Como é que faremos o acompanhamento de vós, se temos que fazer o acompanhamento? Da forma como fazemos o acompanhamento, assim que formos a vossos vários lugares, alguém está vos esperando em casa, chamado coordenador. Alguém vos espera em casa, chamado o grupo de pastores. Alguém que vos espera lá em casa, de onde vocês vierem, significa que o REP, quando é um estado, o missionário regional, o governo o pastor governamental e da localidade também. Assim que todos estamos espalhados em vários lugares de onde viemos, tem que haver alguém lá que tem que se conectar convosco na pequena esquina ali e fazer o acompanhamento e nos ensinar. Veja, estas 3.000 pessoas, deixa-me que eu leia de novo. Vieram alguns de Jerusalém, havia muitos deles que vieram de outros lugares. Olhemos por eles. Número 1, vieram de Judeia, capítulo 2, estou lendo, verso 9. No verso 9 diz, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 1, 2, 9, partos de Médias, Elamitas, e os que, e nos diz, continuando, olha, o verso 14, Atos dos Apóstolos 2, verso 14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes, varões, me digam alto, algumas das pessoas, de onde é que vieram? Pergunto, de onde é que vieram? Vieram de Judeia. Lembra-se quando Jesus disse, recebereis o Espírito Santo e recebereis o poder. Quando o Espírito Santo vier sobre vós, serem testemunhas, primeiramente, me digam a palavra em Jerusalém. Me digam o lugar a seguir em Judeia. E olha para estas pessoas, de onde que vieram? Era Judeia, para atender a festa. E muitos deles também, entre as 3.000 pessoas, podiam ter sido nascido de novo. Mas sabias? Os apóstolos não enviaram pessoas depois deles, quando voltaram. Somente conectaram as pessoas em Jerusalém e o grupo de acompanhamento tomou lugar em Jerusalém centralmente. E também as pessoas que foram a Judeia, olha, o capítulo 8. Depois do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Agora viemos ao capítulo 8. Muito tempo depois, nos diz em Atos capítulo 8, verso 1. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras de onde? Me digam. Das regiões de Judeia e da Samaria, excepto os apóstolos. Agora, é somente depois da perseguição, depois de muitos anos, as pessoas que estavam lá naquele dia de Pentecostes conheceram o Senhor. É somente no capítulo 8 agora que estavam se ajuntando. Dizem, você estava lá naquele dia? Sim, eu estive lá. Mas ninguém está para nos ensinar. Estávamos lá, ninguém está a fazer o acompanhamento. Estávamos lá, ninguém para nos fazer continuando no caminho do Senhor. Mas voltemos para o capítulo 2. Veja, pessoas que estavam lá. Estamos a olhar isto agora no capítulo 2. Estou lendo verso 9. No capítulo 2, verso 9, fala de partos e continua a dizer Medas, Elamitas e os que habitam na Mesopotâmia e Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia. Esse é outro lugar de onde vieram, Ponto. E quanto ao acompanhamento, lembrem-se que
estas pessoas que vieram de Ponto, depois do programa, não permaneceram em Jerusalém. Voltaram para a sua terra natal, voltaram para o seu lugar, tinha que se fazer o acompanhamento. Temos que ter o escrito, temos que ter os seus nomes, temos que saber de onde vem, termos o número de telefone, temos os seus contatos, para capturarmos tudo e então saberemos que aqui é para onde eles foram. Então, onde é que deveremos agora? No capítulo 18, capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, as pessoas que vieram do Judéia até tiveram sorte, porque sabeis, depois dos 7 capítulos, 8 capítulos foram a eles, mas veja agora, estamos a falar das pessoas que vieram de Ponto agora, capítulo 18, 1. E depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto, e achado com um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, continua a dizer que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, se ajuntou com eles. Veja, aqui ouvimos a menção de Ponto, todas essas pessoas, o fruto da cruzada, que veio a Jerusalém em cruzada, e no capítulo 2, agora, será que todos permaneceram? Temos que ter detalhes, sim. Os conselheiros vão tomar o teu nome, vão ter o teu número, vão ter o número de telefone, mas agora, eles não tinham, mas agora nós temos, temos que saber de onde você vem e olharmos tudo. O computador vai nos ajudar a fazer o network, irá especificar tudo. Este povo é de Capadócia, esse é de Ponto, esses são de Judéia, e veremos os números. E quanto a essas 3.000, o número que veio daqui está ali, os que vieram daquele. Nós temos tudo, temos nos nossos recordes, enviamos mensagens e enviamos pessoas também, o acompanhamento será feito. E este tempo, nesta cruzada vindoura, o acompanhamento será verdadeiro em nome de Jesus. Estou ouvindo um amém aí. Estamos a voltar. Temos que estudar a Bíblia. Estamos a voltar para Atos capítulo 2, 9. Atos 2, 9. Depois de mencionar Ponto, qual é a última palavra aí? Eu pergunto, qual é a última palavra no verso 2? No verso 9 dizia Ásia. Então, ver aqui, parte dos convertidos vinham de Ásia. Onde é a Ásia? No capítulo 2, depois disso, deste verso. Onde está a Ásia? No capítulo 3. Onde está a Ásia? No capítulo 4. Onde está a Ásia? Em todos os outros capítulos. Quando é que eventualmente chegaram à Ásia? Alguma coisa devia ter sido feito. E naquele tempo, fizeram um acompanhamento dorido. E disseram, este vem daqui, este vem dali, este vem daqui. Você vai para esse lugar, você fica como pastor lá, você vai àquele lugar e seja um pastor lá. Viemos a 1 Coríntios 16, 19. 1 Coríntios 16, estou lendo o verso 19. E se não sermos verdadeiros no acompanhamento, vamos perder todas essas pessoas de Ponto, pessoas de Capadócia, pessoas os convertidos de Ásia, os convertidos que vieram até mesmo próximo de Judéia, de Sobol, iremos perdê-las, mas neste tempo não perderemos ninguém. Eu disse, não perderemos ninguém. 1 Coríntios 16, 19. No verso 19, e as igrejas da Ásia vos saúdam. Olha para isso agora. Mas temos que esperar até que mais tarde, em Atos dos Apóstolos, apanharam a igreja em Ásia. E para o apóstolo Paulo, o apóstolo não era convertido no capítulo 2, Paulo não era convertido até ao capítulo 9. E importou que Paulo, que tivesse a visão do evangelismo, a visão da implantação de igrejas para a colheita e vir, agora foi à Ásia, foi aqui, foi acolá, foi a outro lá. Foi depois, encontrou estas pessoas lá e disse, atualmente já conhecemos o Senhor, mas não há igreja aqui. E começou a implantar igrejas lá. Foi neste tempo, quando todas estas pessoas vieram nesta cruzada, que vieram na cruzada, neste tempo que se tomou a implantação da igreja. E neste tempo haverá implantação da igreja. Deixa-me que eu vos mostre. Há muitos outros, somente um antes deste lugar, antes de fechar. Atos 2. Estamos lendo o verso
11. Atos 2, verso 11. Eu quero que pronunciem a primeira cidade aí. 1, 2, 3. Cretenses. Disse cretenses e Arábia e árabes. Todos temos os ouvidos nas nossas palavras, línguas. Sabias? Pessoas que vieram de Cretas é uma província na ilha. Essas pessoas que vieram de Jerusalém nesse tempo e tomaram parte nesta festa de Pentecostes, e parte delas tornaram-se nascidas de novo. Com essas 3.000 pessoas, veja, os apóstolos fizeram um acompanhamento no acampamento central em Jerusalém, e estas pessoas que viram de cretenses, o que aconteceu com elas? O que aconteceu com elas é que ninguém tomou conta delas, somente deixaram viemos ao capítulo 27, Atos dos Apóstolos 27, estamos lendo 12 e 13. Atos 20, capítulo 27, desculpe, estamos lendo o verso 12. Diz, no verso 12, e como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênix, que é um ponto de Creta, que era um ponto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Este era o tempo em que o apóstolo Paulo teve contatos com os cretenses. E eventualmente, verso 21, nos diz no verso 21, e havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta. Então, o vento que nós encaramos, se permanecêssemos lá, não teríamos perdido isto. Mas entendem que os convertidos vieram, e os convertidos que vieram de Creta, ninguém lhes fez o acompanhamento. Não tomaram nota. Nem sabiam de que as pessoas vinham daquele lado, mas estavam louvando ao Senhor. Eram parte das 3.000 almas que vieram conhecer o Senhor. E eventualmente, quero vermos Titos agora, Titos 1. Depois de longo tempo, depois do apóstolo Paulo, estava quase a terminar o seu ministério, e agora está fazendo arranjos. Esses arranjos ainda foi feito no apóstolo, deve ter sido feito no capítulo 2 de Atos, o acompanhamento das pessoas. Diz no capítulo 1 de Titos, verso 5, diz, por esta causa te deixei em o que é o lugar em Creta. Aquelas pessoas que vieram de Atos dos Apóstolos, que conheceram o Senhor, que ouviram o Evangelho, foram parte das pessoas que deram suas vidas ao Senhor, que vimos lá. Agora é quando o apóstolo Paulo, que depois de muitos anos fez o arranjo, disse, por esta causa que deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas que ainda restam. Ninguém estava para lhes direcionar. Então muitas coisas estavam perdidas. E quando o apóstolo Paulo chegou a elas, disse, quando é que vocês alcançaram? Como é que conhecem isso? Como é que fazem isso? Como é que fazem daquela maneira? Então vos enviarei alguém. O que deviam ter feito no capítulo 2, colocar as coisas em ordem. E de cidade em cidade estabelecer-se presbíteros, como já de todos que vinham das ilhas. E depois de os apóstolos terem feito muito em anos passados, é quando já tinha que colocar presbíteros, estes ministros, este ministro Tito, como eu te apontei. Mas que tipo de igreja tinham? Que Tito tinha agora que tomar conta. Olha, verso 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão,
pessoas religiosas que não nasceram de novo, que foram a Creta, depois do apóstolo Paulo, antes do apóstolo Paulo enviar a Timóteo, não fizeram o acompanhamento em tempo. Por causa disso, todas as pessoas circuncidadas, pessoas religiosas não sem circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Pessoas que estão somente servindo dinheiro. Olha, o verso 13, diz: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sãos na fé. Antes estavam lá sem santidade. Eles diziam, ouvimos de Jesus, da restauração. De fato, quando Pedro disse no dia de Pentecostes, salvai-vos desta geração perversa, saímos. Nos identificamos com outras pessoas, mas desde aquele tempo, ninguém nos viu mais, ninguém nos fez o acompanhamento, somente fazemos o melhor que nós podemos. Não eram sãos na fé. Podia haver muitos deles apostatados, alguns eram, eu sou cristão, eu sou crente. Olha, o verso 16, confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Tinham voltado para as suas vômitas, tinham voltado para os seus maus caminhos. É por isso, neste tempo em que a cruzada tomar lugar, não cometeremos o mesmo erro. Faremos o acompanhamento. E será verdadeiro e serás parte disso em nome de Jesus. O acompanhamento dos da cruzada tem que ser imediato. Não vamos esperar até outros 5 capítulos, outros 5 anos. O acompanhamento tem que ser imediato. Não só isso, tem que ser verdadeiro. Nós temos os nomes, os números, então enviamos para o lugar central, em distritos, em grupos, em todo o grupo e em todos os lugares. O acompanhamento tem que ter detalhes, tem que ser ditado. Significa que tudo que sabemos acerca das pessoas atualmente, antes da cruzada, já lhes tem contactado, já lhes convida a escrever seus nomes naquele androcato. Então estás orando por ele. Você aprende dele, você lhes descobre. Então já prontamente tens. Então quando vem com eles à cruzada, haverá transporte para lhe trazer e os seus convidados. Então o acompanhamento tem que tomar lugar, de modo que tudo quanto precisamos de fazer, iremos ter certeza de que nada está perdido e nada está ficando fora. O acompanhamento será existente. Tudo temos que saber, tudo temos que fazer, iremos fazer, de modo que estas pessoas que vêm conhecendo o Senhor, não iremos perder nenhuma delas em nome de Jesus. Não seremos como o sábio pescador que despende toda a sua energia e captura peixe no rio e volta a lançar de novo no rio. Nós não vamos fazer isso. E o nosso acompanhamento será correto. Significa que, com vitória, assim que a cruzada está a acontecer, o acompanhamento está a acontecer. Os que vierem se conhecer ao Senhor no dia 8 de novembro, na mesma noite enviaremos mensagens para o resto dos dias da cruzada. Estamos cada dia enviando mensagens, estamos lhes visitando e fazemos todo tipo de acompanhamento que tem corrente com a cruzada. O primeiro número, tens o e-mail, tens o número da casa, tudo é escrito e você está operando, tudo será feito. E tu e eu faremos parte disso em nome de Jesus. Farei a minha parte. Eu disse, farei a minha parte. Você faz o acompanhamento como amigo. Não vais lá para julgar alguém que você deve lhe julgar. Quanto a isso, deixa isso. Não vais lavar o peixe antes de capturá-lo. Deixa-lhe com suas vestimentas, qual que seja as pinturas que ele tem. O que é importante agora é que ele conhece que Jesus morreu por mim como pecador. Se eu crer no Senhor Jesus Cristo, irá me perdoar, irá me salvar. E mais tarde estou pronto para o céu. Não lhe fala das coisas que você sabe que é somente pela vista. Então, você está lá como amigo, você está lá como um relativo. Então, você sabe que esse é o teu irmão novo, é tua irmã mais nova. Você está lá como o inquilino, você vive juntos. Você vai edificar a confiança, você vai edificar, vai compartilhar com ela,
vai fazer o acompanhamento, irão orar juntos, vai interceder por elas, até que se estabeleçam no reino de Deus. E dou graças a Deus, serão estabelecidos. Dou graças a Deus porque haverá estabelecimento. Olha, como, antes de orarmos, veja, como vais fazer em 1 Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2, estou lendo, verso 7, diz no verso 7, 1 Tessalonicenses 2, 7. Antes fomos brandos entre vós, serás brando com estes convertidos, que acabam de conhecer o Senhor. Eles não sabem tudo o que você sabe. Eles são vagarosos, mas ainda corrige isso. Disse, fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, você vos ama, quer lhes visitar, quer lhes ver. Você tem paixão, você tem desejo dele com afeição. De boa vontade, quiséramos comunicar-vos com não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas almas, porquanto nos eres muito queridos. Tem que serem queridos para ti, tem que ser preciosos. Suas almas devem ser preciosas para ti. Vieram conhecer o Senhor, não vão perecer. Eu disse, não vão perecer. Não vão dormir no teu dedo e não voltarão para o mundo. Porque você lhes faz o acompanhamento, porque tu fazes tudo que precisa de ser feito. Você está lhes capturando para ficar em pé, para lhes suster, para lhes permanecer, e eles permanecem no reino de Deus. Então, no verso 9 diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga. Você trabalha a fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Você despende, você gasta e deixa-se gastar por ele. Você precisa de pagar pelos seus transportes, Deus proverá para ti. E tudo que você despender durante esta cruzada, fora do teu bolso, o Senhor vai multiplicar 100% e te dará. Diz, pregamos o Evangelho de Deus. Vós de Deus sois testemunha de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco e que cresces. Tu farás. Eu disse, tu farás. 1 Tessalonicenses 3, 5. 1 Tessalonicenses 3, 5. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei saber da vossa fé. Não vais lhes ver um dia, 2 dias, e você diz, veio conhecer o Senhor, tudo está bem com ele. O apóstolo Paulo disse, eu vos enviei para saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser em vão. O trabalho da pregação da cruzada e o trabalho de toda a igreja, o trabalho da Deep Life será nosso e não será em vão em nome de Jesus. Verso 8, vindo porém agora Timóteo de vós para nós, os convertidos ficarão alegres, porque agora viemos se estáis juntos no Senhor, porque que ação de graça poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver, você quer ver a face deles, quer lhes conhecer, quer lhes aproximar de uma forma amorosa, para que possamos ver o vosso rosto e juntamos o que falta à vossa fé. Eles não sabem nada, não sabem tudo completamente. Tens que lhes fazer o acompanhante, lhes ajudar, para que saibam tudo que devem saber, poucos ou pouco, preceito por preceito, gradualmente, irás colocar sobre eles, até que estejam bem estabelecidos na igreja, contigo, aqui na Igreja Bíblica da Vida Profunda, em nome de Jesus. Há muito o que fazer, mas estamos preparados. Há muito o que fazer, mas somos capazes. Há muito o que fazer e o Senhor nos fortalecerá em nome de Jesus. Estão prontos? Pergunto se estão prontos. Posso ouvir a vossa voz? Pergunto se estão prontos. Será feito. Vamos nos levantar agora. Faremos com o Senhor em oração e dizemos, Senhor, pronto estamos. Senhor, estamos prontos. Senhor, estamos prontos. E todos os vários estados, todas as várias regiões, onde ouvimos esta palavra de Deus juntos, talvez a tua cruzada vem também, talvez você está tão ocupado, ou talvez está tendo uma grande colheita na tua região, na tua cidade, no teu estado. Estejam preparados para que tudo, quanto o tempo chegar,
iremos aplicar. E quando já formos à cruzada e fazermos o acompanhamento, tenhamos a certeza que juntamos o fruto, a colheita, para que nada se perca. Deixa que o Senhor ouça a tua voz, abra a tua boca e ora ao Senhor.